Bem, chegamos no nosso próximo exemplo e eu peço a você assim, bastante atenção. Tá? É um caso aqui, né, de movimento uniforme, que a gente vai fazer uso aqui no caso da equação, a função horária da posição, e diz o seguinte: dois corredores partem em sentidos opostos e no mesmo instante, né, dos extremos de uma pista retilínea de 600 metros de comprimento. Sabendo que suas velocidades são iguais a 8,5 metros por segundo e 6,5 metros por segundo, calcule depois de quanto tempo a distância entre eles é de 450 metros. Então, olha só, as questões de física exigem de você também, além do conhecimento de matemática, uma boa interpretação de português, para que você saiba descrever os eventos que acontecem de forma bem harmoniosa, para que você não se perca. Tá? Então, eu estou fazendo uma representação aqui. Apesar da questão não trazer para vocês uma representação, eu faço uma representação que é para você entender melhor de forma visual. E isso me ajudava muito e eu acredito que ajuda vocês também. Então, olha só. Vou chamar aqui, né, já que são dois corpos em sentidos opostos, que ele fala aqui, chamei um aqui de corpo A e um de corpo B. Tá? Então, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Não estou fazendo a letra A aqui, nem a letra B, porque eu estou falando aqui para vocês e vocês entendem. Mas o corpo A ele tem uma velocidade A, que eu coloquei de 8,5 metros. E o outro cara que está vindo, né, no sentido contrário da trajetória, ele tem uma velocidade B de 6,5 metros. E de um para o outro são 600 metros. Então, numa escala aqui, numa trajetória, eu posso dizer que um está localizado no que seria na posição 0 e o outro localizado na posição 600. Aí, olha só. Esse cara aqui tem uma velocidade de 8,5 metros. E esse cara que está voltando, né? A trajetória está para lá, mas o sentido aqui que ele está vindo é contra esse sentido da trajetória. Então, essa velocidade aqui, ela é negativa. E a questão coloca positivo propositalmente para que você faça a conta com positivo e sua continha vai dar errado no final. Tá? Porque um está fazendo um movimento progressivo, com velocidade maior do que zero. O outro está fazendo, né, um movimento retrógrado, né, uma velocidade menor do que zero, né, menos 1, menos 2, menos 3. E a velocidade negativa eu sei que não existe na minha vida real, mas na física a gente coloca um menos para representar que ele está fazendo um movimento retrógrado, ou seja, contra o sentido da trajetória. Tá? Então, olha a interpretação aí que você tem que construir, olha o raciocínio. E isso aqui é conteúdo de primeiro ano mesmo, tá? E não é nível absurdo demais, não. Isso aqui é um nível de interpretação que você tem que obter. E só consegue resolvendo questão. E o que é que ela quer da gente? Ela quer o seguinte, ó. Esse corpo aqui, ele vai se movimentar, né? Vai chegar até aqui. E no decorrer que o tempo também vai passando, esse carinha aqui ele vai se movimentando, né? E vai chegar até aqui. Eles vão estar percorrendo aqui, né, cada um com suas velocidades. Ele pergunta o seguinte, ó, eu quero saber qual é o tempo, tá? Quero saber qual é o tempo, tá? Que eu não sei ainda, que os dois, quando estiver na pista, a distância, certo, de um para o outro, seja uma distância de 450 metros. Porque assim, a gente marcou no relógio. Mas esse cara saiu daqui, da posição 600. Esse aqui saiu da posição 0. E um está a 8,5, o outro está a 6,5, né, no sentido contrário da trajetória. Em algum ponto eles vão chegar que a distância entre um e o outro vai ser 450. Aí ele pergunta qual é o tempo, tá? Que isso vai acontecer. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa da equação da posição tanto para um como para outro. Mas antes, né, eu vou colocar elas aqui, ó, eu tenho que S é igual a S0 mais ou menos VT, eu tenho que aplicar tanto para A como para B. E aí eu comparo as duas equações. Olha só, fazer uma equação, né, para A e depois para B. Só que analise bem, ó, quando eles estiverem de um para o outro, eu tenho que isso aqui seria a minha posição, né, a posição, né, de A, né, seria aqui a posição do meu corpo A. E aqui seria, né, a posição do meu corpo B, tá? Que S eu represento posição. E nesse ponto aqui, quando eu subtrair SB menos SA, ó, SB menos SA, isso aqui tem que ser um valor, né, exatamente de 450 metros. Porque você se lembre, né, que a gente, quando a gente está trabalhando com distância, né, a gente tem aquele ΔS, né, o final menos inicial. E ΔS é distância. Então, quando eu pegar a distância de B e subtrair com a distância de A, porque os dois já vão ter andado um certo percurso,
quando subtrair um com o outro, né, a diferença de distância entre eles, né, porque eles andaram posições, tem que ser de 450 metros. Isso aqui é só uma lógica que a gente deduziu aqui para que a gente possa desenvolver. Construindo agora o que seria para o meu corpo A, tá? Meu móvel A. Então, para A, eu tenho aqui meu S, né, é igual a S0 mais V vezes T. Aí, atenção aqui, já que eu estou falando do corpo A aqui, do móvel a posição final de A, a posição inicial de A e a velocidade de A. Tá? Estou colocando o Azinho embaixo, que é para mim saber que eu estou falando do corpo A. Vou fazer, né, esqueci até que coloca aqui para A. Agora eu vou fazer aqui a equação para B. Né, para B. Então eu tenho S, que é igual a S0, mais ou menos, no caso é menos, porque ele está voltando, né, menos V vezes T. E como eu estou falando do meu corpo B, para que a gente não, né, tenha enganação ou chegue a gente se confundir na questão, então minha posição final de B, né, posição inicial de B e velocidade de B. Tá? E aí a gente, né, vai substituir os valores. Então eu tenho que minha posição final de A vai ser igual à minha posição inicial, que é quanto? Que é 0. Mais a velocidade de A, que no caso é 8,5. E vezes T, que eu não tenho esse valor ainda. Então, SA vai ser igual a 8,5 T. Para B, tá? Então, eu vou ter aqui meu SB, vai ser igual à posição inicial de B, iniciou aqui, né, no 600, menos, no caso, o que seria, né, 6,5 vezes T. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que SB menos SA é 450. Então, quem é esse B? Esse B é esse cara aqui, ó. Quem é esse A? É esse cara aqui. Então, eu tenho que fazer o que seria, ó, SB menos SA. Ou seja, essa equação menos essa. E é o que eu vou fazer. E tudo isso tem que ser igual a quanto? A 450 metros. Não é isso? Porque eu disse, ó, que isso aqui era igual a 450 metros. Quem é SB? 600 menos 6,5 vezes T. Menos, né, agora, o que seria, né, meu SA, que no caso é 8,5T. Menos 8,5T. E tudo isso tem que ser igual a quanto? A 450, que já estava aqui. 450. Tá? Ó, vou com calma aqui. Então, eu tenho aqui, ó, menos 6,5T com menos 8,5T. Eu tenho tudo na casa dos T aqui, então eu posso fazer, né, o que seria essa junção aqui. Professor, menos 2 com menos 2, menos 4. Professor, menos 4 com menos 4, menos 8. Então, se você tem menos 6,5T com menos 8,5T, você vai ficar aqui num total, né, de menos 15T. Tá? Então, já vou resolver isso aqui aos poucos. Tá? Então, eu vou ter 600, né, que, né, vai ser aqui, né, menos aí 15T, que é igual a 450. Vá acompanhando aí. Olha só. Esse menos 15T, eu vou passar para o outro lado, ele vai positivo, então fica 15T. Esse 450 está positivo, vai passar para o outro lado aqui, ó, e vem negativo, não é isso? Então fica 650 menos 450, isso aqui me resta o quê? 150, não é isso? 150 e 15T do outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, o que seria 150, que é igual a 15T. Esse 15 está multiplicando o T, passa dividindo. 150 dividido por 15, logo eu tenho que meu T vai ser um valor de 10 segundos. Então, o tempo que eles vão se encontrar, um indo a 8,5 e o outro vindo, né, no sentido contrário da trajetória a 6,5, eles vão se encontrar num tempo de, vou apagar aqui, de 10 segundos. Tá? É uma questão que necessitava de você de um amadurecimento matemático. Tá? Uma questão de movimento uniforme que utiliza, né, o que seria, né, as equações da posição. Então, quando você tem dois corpos, é a dica, né,
quando você tem dois corpos que vão se encontrar em um certo ponto, ou então uma diferença de distância, é abordado que você utilize, né, uma equação da posição tanto para um corpo, como também para outro corpo. Tá? E aí, né, a gente finaliza o que seria, né, mais um exemplo da gente. Fique bem e abraço.